Vocês estão felizes? Deus abençoe a cada um. Tivemos bom tempo lá em Franca, esse fim de semana, com os irmãos do Pará, pastor Sebastião Mendes, pastor Gedielso Nascimento, irmão Francisco, irmão Daí, lá de Castanhal. Tivemos bom tempo também com os irmãos aqui do Sul, né, que fomos juntos, e os irmãos ali do estado de São Paulo, de Minas Gerais, que vieram. Tivemos batismo e também tivemos um casamento lá, né? Na segunda-feira foi o casamento, eu não pude ficar, que tinha que levar os irmãos do Pará no aeroporto de Campinas. E aí eu não pude realmente estar com os irmãos ali. Mas não pude estar no casamento, né? Na festa, no doce, no churrasco. Estivemos ali também com o irmão Francisco Mesquita e os irmãos Montoninho, os irmãos ali do Paraná, os irmãos lá de Londrina, irmão Celso, e os nossos amados irmãos daqui, né? Irmão Gilberto, irmão Rogério, e os irmãos que foram juntos. Não dá para dar o nome de todo mundo, né? Mas foi tão bom o companheirismo ali, juntamente com o nosso pastor, o pastor Osmar, que também foi o aniversário do pastor Osmar, de 64 anos, se eu não me engano, no dia 11, né? No dia 11 de setembro. A gente começa a pensar, dia 11, né? Apocalipse 10, 8 a 11. Dia 11 as torres gêmeas vieram para baixo, e todos aqueles que estavam ali, tanto o mentor, que foi Bin Laden, tinha 11 letras no seu nome, o presidente dos Estados Unidos também, Bush, também tinha 11 letras, e foi exatamente no dia 11 de setembro, né? E o pastor Osmar nasceu no dia 11 de setembro, né? E coube a ele trazer essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. 10, 8 a 11. Essa mensagem desse tempo final. 1 Timóteo 3, verso 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima da glória. Amado Deus e Pai, queremos ouvir do Senhor. Queremos ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a ver mais, Senhor Deus, esse quadro, essa mensagem desse dia. Coloca-nos dentro dela, Pai, e ajuda cada um dos Teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Os irmãos podem sentar. A máscara que Deus usa hoje é um Deus que sempre apresentou-se com uma máscara. A Bíblia diz ainda assim, né? Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito é que o fez revelar, mas ninguém jamais viu a Deus. Deus é Espírito. Importa que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade e em vida. Agora, quando nós vamos falar sobre deidade, o assunto é infinito. Você pode ver que Satanás tentou colocar a sua colher na mensagem da deidade. Trouxe uma trindade. Apesar que nos tempos passados houve a pluralidade de Deus, muitos deuses, né? O Egito tinha muitos deuses, as nações. E você veja bem que esses espíritos migraram para dentro da igreja primitiva. Demorou 3 séculos. Então, eles formaram um corpo dentro, um corpo estranho. Você sabe que o câncer é um corpo estranho. O câncer é um corpo estranho. É um corpo que está ali dentro do seu corpo, que não é do seu corpo. Então, eles formaram um corpo dentro da igreja. Uma igreja que batizava em nome do Senhor Jesus Cristo num corpo sadio, que a mulher não pregava, não tinha mulheres pastoras,
a Santa Ceia com pão asmo, com vinho, com lava-pés. Aí entrou um corpo estranho, mudando a ceia. Porque, veja bem, muda totalmente a vida da pessoa quando a pessoa descobre um tumor na cabeça. Muda tudo. O homem já não é o mesmo, a mulher já não é a mesma, descobriu um tumor no seio, né? Um tumor no estômago, é um corpo estranho. Então a igreja apareceu com um tumor, apareceu com um câncer, a trindade. Aí veio a dualidade, é outro câncer. Aí veio todas aquelas doutrinas. Aí aquele tumor foi gerando outros pequenos tumores. Aí nós vemos a igreja em Apocalipse 17 como a grande meretriz, sentada sobre 7 montes. Deus já tinha ali divorciado dela. Jesus já tinha divorciado. A igreja que ele tinha comprado com seu próprio sangue já estava tomada com aquele câncer. Mas nós sabemos que Deus prossegue. A semente foi para debaixo da terra. Ela teve que brotar em Lutero, vir crescendo com Wesley, com os pentecostais, até chegar em Branham. Chegou em Branham, não pôde chegar em outro, e nenhum outro. Então esse corpo estranho. Agora, como nós estamos falando de Deus escondido, o irmão Branham prega também a mensagem assim, titulado, a mensagem do primeiro selo, Deus ocultando-se em simplicidade, então revelando-se na mesma. Agora, se ninguém viu a Deus, Deus não foi visto, porque Deus usou uma máscara. Nós vemos que Noé era uma máscara de Deus, Abraão também era uma máscara de Deus, todos os profetas eram máscara de Deus. Elias, Moisés, José, era a máscara que Deus usou. O irmão Branham conta como se fosse um grande drama, né? Uma peça teatral. Um homem só faz o papel de muitos. Ele faz papel de homem, faz papel de mulher, faz papel de criança. É a máscara que ele usa. Você vê na televisão aí esses desenhos, atrás daquela máscara tem uma pessoa. Ele muda a voz. Você ouve uma voz de criança, você ouve uma voz de adulto, você ouve uma voz de mulher, mas é uma pessoa só. Às vezes as pessoas nos interpretam mal com respeito ao irmão Branham, que nós pregamos que o irmão Branham é Deus. Não, Deus manifestou nele. Deus manifestou nele. Ele foi a máscara de Deus. Deus usou aquela máscara para abrir os 7 selos, para nos revelar os 7 selos, para nos revelar os mistérios escondidos. Deus escondeu em João Batista, lá no deserto, era Deus escondido ali, era uma máscara. Deus estava escondido nele. Está na mensagem a Deus escondido em simplicidade, ele fala que Deus escondeu na simplicidade de João Batista. Agora veja bem que Deus não esconde no orgulhoso, num homem cheio de ódio, cheio de rancor. Deus não tem esse tipo de máscara. Agora, quando você vê uma simplicidade, uma serenidade, você vê Deus ali escondido. Você vê Deus naquele homem, você vê Deus naquela mulher, você vê Deus naquela pessoa. É como os nossos filhos.
filho, eles têm que saber que Deus está escondido em nós. Nós somos a máscara de Deus. Nós somos a sua máscara. Vamos ver aqui o primeiro selo, 52. Irmão Brana falando sobre isso. Contudo, os atores destes selos começam na primeira era da igreja. Agora lembre-se, assim vocês entenderão bem a base disto. Se pudermos, um tanto quanto possível, os atores. Vou dizer assim porque um ator é um homem que muda de máscaras. Deus é um grande ator. Satanás também é um grande ator. Nós vemos ele num cavalo branco, com arco, porém sem flechas. Depois, um cavalo preto, cavalo vermelho. Por último, aparece no cavalo amarelo. E vai mudando de máscara, né? O anticristo, a besta, o falso profeta. Essas são as máscaras dele. Por último, hoje ele tem uma máscara de Jesus. Parece estranho para vocês aí na internet, mas ele tem a máscara de Jesus, a máscara do verdadeiro. Só que quando ele aparece com a máscara de Jesus, você já descobre que é falso. Porque você vai encontrar um Jesus batizando nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você vai encontrar um Jesus dando a ceia com suco de uva, dizendo que o lava-pés é só um símbolo, não precisa fazer. Aí você vai ver que já não é o Jesus que lavou os pés do discípulo e mandou eles fazer o mesmo. Aí você vai encontrar o Satanás com aquela máscara falsa, dizendo que as mulheres podem pregar. Aí você vai ver que quando Jesus estava com a máscara, mascarado em Paulo, Jesus falou assim: não permito que a mulher ensine, nem tenha autoridade sobre o marido, que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Você vai ver isso aí. Aí você vai ver Satanás mascarado, dizendo que Deus, o Pai é um e o Filho é outro separado. Agora Jesus, em São João 14, 10 e 30, ele diz: eu e o Pai somos um. Não, mas esse Jesus está errado, está se contradizendo com a palavra. Ele não está de acordo. Você está notando como ele é enganador? Jesus disse que nos últimos dias ele ia usar a arma do engano. Ele é um enganador. Então temos que ter uma percepção profética para entendermos a mensagem do dia. Temos que ter o Espírito Santo para discernirmos essas coisas. Deus aparece mascarado, Satanás também. Satanás tem a máscara, Jesus. E Jesus aparece com a máscara branca. Jesus, quando apareceu no século 20, a máscara dele era branca. Satanás, a máscara dele era Jesus. Mas está na Bíblia, pastor? Claro. 2 Coríntios capítulo 11. Se alguém nos pregar o outro Jesus, que nós não temos pregado. E vem São Paulo: se alguém vos anunciar outro evangelho que vai além deste, seja anátema. Então a gente vai aprendendo, não é verdade? Então Jesus, ele teve as suas máscaras, que Jesus sempre vai ser Jesus. Você sabia disso? Sempre. O Senhor Jesus Cristo sempre será o Senhor Jesus Cristo. Você vai chegar no céu, você vai encontrar Brana, você vai encontrar Moisés,
E eles foram o quê de Jesus? Máscara. Máscara. Ah, mas esse povo do novo nome coube a grana no seu dia. Ser a máscara de Jesus nesse século XX. Jesus usando terno, dirigindo carro, casando, tendo filho. Ele estava mascarado. Nem no medo sabe que ali era a máscara de Deus. Talvez soube no final. Não teria jogado a porta na cara dele. Não teria tido algumas discussões com ele. Mas ele teve que estar aqui nesse último dia. Uma mulher, tendo aqueles problemas de família. Ele escondido dentro daquele homem ali. Queria matar ela, mas não podia, tinha que matar ele. As máscaras de Deus. Hoje ele está mascarado também. Olha só a mensagem. E neste ato, esta noite, veremos que é Satanás mudando de máscara. E todos os atores agora. Satanás muda de máscara. Deus também. Satanás estava mascarado em Judas Iscariotes. Judas não era a máscara de Deus. Ele era traidor. Você já pensou Deus mascarado em Jacó? Suplantador. E Satanás mascarado em Esaú. Esaú era religioso. Todo religioso, Satanás está mascarado nele. Então a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo. E ela foi escrita por profetas, Hebreus 1 e 1. Havendo Deus muitas vezes, falado muitas vezes aos pais, pelos profetas. A nós falou-nos nesses últimos dias, pelo seu Filho Jesus Cristo, que eram os profetas, todos eles colocados juntos. Jesus Cristo era os profetas, todos eles colocados juntos. Jesus Cristo era os mensageiros, porque eles eram a sua máscara. Jesus Cristo é hoje a noiva, a esposa, porque ela hoje é ele, porque houve o casamento do crente com a palavra e os dois se tornaram um. Então Jesus, Deus Todo-Poderoso que não é visto, ele é visto hoje na sua igreja. Ele é a mensagem da hora. Ele não é a mensagem de ontem. A mensagem de ontem é a máscara que Satanás usa. Deus usa a máscara da mensagem de hoje. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Cristo é revelado em sua própria palavra, 52. Eu lembro que o Rogério usou esse parágrafo lá em Franca. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Isaías, Elias, tudo que eles eram estava nele. E tudo que você é, e tudo que eu sou, está nele. Palavras, testemunhas da palavra. Então ela não é um livro de sistema, um código de éticas morais, nem mesmo um livro de história, um livro de teologia, não é. Mas ela é uma revelação de Jesus Cristo. Deus ele mesmo revelado de palavra a carne. Eu lembro que o irmão Rogério estava dizendo, nós somos a carne de Jesus hoje. Brana foi a carne de Jesus no seu dia. Foi, não é mais. Nós somos os filhos de Brana hoje, que fomos gerados por sua mensagem, pela palavra que ele trouxe. Então Deus tinha que se esconder, porque nunca foi visto. Aonde que ele está escondido? Em nós. Não é verdade?
Olha, isso é o que ela é. A Bíblia é a palavra e Deus é sua carne, é a carne. Deus é a palavra, Jesus sendo a carne. É uma revelação de como Deus, a palavra, foi manifesta na carne humana e revelada a nós. E isso é porque ele se torna um filho de Deus, ele é uma parte de Deus. Gente, isso aqui é tão bom. Na mensagem do Desvelar de Deus, eu estou com ela aqui, 78. Vamos ver isso aqui. Isto é, ele muda a si mesmo, ele mudou a si mesmo, ele derramou-se dentro, amém, em uma outra máscara, em uma outra forma, não que uma outra pessoa saísse dele, chamada Espírito Santo, mas isso era ele próprio, entende? Ele próprio se derramou nas pessoas. Cristo em você, que lindo, que maravilhoso! Pensar Deus se derramando no ser humano, no crente, derramar, foi uma parte de seu drama, assim fazer. Deus, toda a plenitude, toda a divindade, corporalmente estava nesta pessoa, Jesus Cristo. Ele era Deus, e Deus somente. Tem gente que diz que ele não era Deus, mas o irmão Brana diz que ele era Deus. Não uma terceira pessoa, ou uma segunda pessoa, ou uma primeira pessoa, mas a pessoa, Deus velado em carne humana, Deus escondido. 1 Timóteo 3, verso 16, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade, pois D-E-U-S, Elohim, com letra maiúscula, D-E-U-S, na Bíblia, consulte sobre isso qualquer um. Ela refere-se a, no original, ela diz Elohim, no princípio Elohim, está vendo? E Elohim, sem dúvida alguma, grande é o mistério de Elohim, pois Elohim se fez carne, e nós o tocamos. Elohim velado em carne humana, o grande Jeová que cobria todo o espaço, tempo e todo lugar, se fez homem. Nós o tocamos, Elohim, do princípio Elohim, e Elohim se fez carne, habitou entre nós. O que? Esta é a sua maneira, as partes do drama. Deus em carne humana, ele veio para se encontrar com Abraão, que fez ele, se cobriu, veio na forma de um homem. E Abraão, como sendo profeta, olhou, chegou ali e disse: meu Senhor, e o adorou. Mas eram 3 homens, como ele ia saber que aquele diferente, tinha um homem diferente, era Deus. Ou talvez todos se pareciam, Miguel e Gabriel, mas o mais simples era Deus. Billy Graham e Oral Roberts, 2 grandes homens, grandes anjos, mas o mais simples era Deus escondido na pele humana, William Branham. Gabriel, Miguel, Miguel, Oral Roberts, Gabriel, Billy Graham. Elohim, onde está escondido? Em Branham. Estava escondido em Branham. Hoje, ele está escondido nos Branham, filho dessa mensagem. Ele está escondido em João. Aí Deus começa a falar de novo. Os 7 trovões são as revelações escondidas nos 7 selos. Aí encontramos a esposa, encontramos Jesus escondido. Apocalipse 10, 8 a 11. A máscara que Deus usa hoje é Apocalipse 10. Antes era Apocalipse 10, 1 a 7. Hoje, Apocalipse 10, 8 a 11. Cristo identificado de todas as eras. Tradução de Goiânia 82. E a igreja verdadeira
nascida de novo nesta hora, é a palavra viva de Deus. É a palavra desta era que se fez manifesta. Examine as Escrituras e veja o que está suposto ser nesta era. Há um Cristo vivo outra vez, apenas mudando sua máscara de um para outro. Essas perspectivas que Deus nos permitiu ver. Ele disse, apenas mudando sua máscara de um para outro, um Cristo vivo. Ele se apenas mudou de máscara. Vimos Paulo. Quem era? Era Jesus Cristo, escondido ali atrás. Aquele homem com o nariz aquilino, baixinho, perseguidor da igreja, foi o endereço de Deus. Deus estava escondido nele. Depois Deus esconde Irineu. Depois Deus, mas Irineu existe, Paulo existe, Brana existe. Só que Jesus Cristo teve essas casas, teve essas máscaras, nesse grande teatro, esse grande drama, que a criação para Deus foi como um grande drama, os atores dos selos. Satanás também é um dos atores, ele tinha que existir, o lado oposto. Aí chegamos no século XX, nós não tomamos conhecimento, a não ser nesse dia, Deus aparece um homem, escondido, conhecendo os segredos dos corações, fazendo obras maiores do que quando Jesus estava na terra. O próprio Deus que se fez carne, nasceu de uma virgem, o verbo que se fez carne. Aí quando ele estava escondido em Brana, ele fez mais obras do que quando ele estava lá no corpo que nasceu de uma virgem. Só que aqui ele estava escondido num corpo que veio através do sexo, fazendo mais obras. Jesus fez mais do que Moisés. Jesus em Brana fez mais que quando ele veio na sua primeira vinda. Jesus hoje na esposa. Só que na esposa ele já não chama Jesus, chama Brana. Porque Satanás está se chamando Jesus. E disse o apóstolo São Paulo, se alguém vos pregar um outro Jesus, que nós não temos pregado, recebeu um Espírito que nós não temos recebido. Então tinha que haver um outro Jesus. Se alguém prega outro, tem que... E Jesus é a palavra. Alguém que prega outra palavra. Aí você vê a igreja de fulano, Jesus. Então é o outro. Está mascarado, pegou a máscara de Jesus. Oh, nosso Jesus morreu na cruz, está mascarado. Está igual a história do Chapeuzinho Vermelho, do lobo mau, né? E a vovozinha. Ele teve que se mascarar. Mas não, o negócio é que o nariz não deu para esconder do lobo, né? Satanás teve que usar sua máscara para enganar Eva. Agora, nesse dia final, qual o personagem que ele ia desenhar para fazer uma roupagem para entrar dentro? O que nasceu na manjedoura. Então, quando ele começou a trazer a sua trindade, um monte de santos, de repente, ele já não carrega os santos, nem e quebra as imagens. Aí ele coloca o manto de Jesus, usa o nome de Jesus, se torna unicista. Ele era trinitário, unicista. Agora está ele na mensagem, na terceira puxada, mascarado também. É como a historinha, né? Ele não consegue, o nariz tapar. Ele tem que cortar ele. O nariz do lobo é comprido,
não é como da ovelha, né? Então ele tenta se esconder, mas não consegue. Aí vem a mensagem de uma só pessoa. Só que aquela máscara ele não tem. Ele não pode imitar a mensagem deste dia. Não, mas ele pode enganar com a mensagem de ontem, com a máscara que Deus usou ontem. Deus não usa mais hoje. Ele usou a máscara Paulo, mas na segunda era a máscara Irineu. Ele usou a máscara Brana, mas nesse último dia, a era da esposa, é a máscara João. A esposa. Ela, hoje é ele. Está na mensagem, Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. A máscara de Deus hoje. Nós temos muito parágrafo, principalmente se pegar na mensagem, o desvelar de Deus, o que o irmão Brana fala. Então, para nós finalizarmos, 200, nós lemos 81, 281. Desvelar. Como ele estava em Moisés, quando a palavra estava em Moisés. Ele estava em quem? Em Moisés, quando a palavra estava nele, velado. Ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ela era Deus em carne. Está vendo? A única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara, não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele somente mudou a sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés, ele mudou de Moisés para Davi, de Davi José, continuando adiante até que ele veio a plenitude da divindade corporalmente ver. O mesmo Deus. Hoje você vê Deus usando um homem, aquilo ali é só a máscara. Deus está falando, ali é só a máscara. Aí nós temos que cuidar para não tropeçar no vaso. Satanás também usa a máscara de Jesus. Deus usa a máscara de Brana. A esposa tem a máscara de Brana. E hoje ele odeia o novo nome. Ele não odeia mais o nome que salvou. Ele odeia hoje o nome que nos tira daqui. Você pode encontrar os irmãos da mensagem e pergunta para eles, fala com eles sobre o novo nome revelado que é Brana. Não. Aí você vê Satanás mascarado, porque ele odeia, sempre ele odiou o nome, ele sempre odiou o nome de Deus, mas o nome que salvou, que nos salvou foi Jesus. O nome que nós somos batizados é Jesus, e ele ama ele hoje. O nome de Jesus não nos tira daqui, nos salva daqui, mas o nome que nos leva é a fé no novo nome. 1 Ciro 75, disse o irmão Brana, os trovões nos dá a fé de arrebatamento, e os trovões é que revela o novo nome. O novo nome é para o vencedor. Aí Deus se mascara. Ele não saiu do nosso meio. O irmão Brana disse, quando vocês ouvirem dizer que eu morri, vocês não acreditam, porque eu não morri. Aí você vai nos Estados Unidos, está lá o túmulo, o William Marion Brana, nasceu em 1909 e tal, né? 6 de abril de 1909, morreu em 24 de dezembro de 1965. Mas ele disse que não morreu. Ele não morreu. Ele era a palavra, né? Morreu foi a máscara, né? O instrumento. Aí ele aparece novamente hoje, falando em português aqui no Brasil, 7 trovões, novo nome, mascarado em João, Apocalipse 10, 8 a 11. Então ele não morreu mesmo. Quando o rapto vier,
Nós não, mas a igreja vai ver ele lá na Palestina. E Moisés e Elias. Moisés como Deus, Elias representando os profetas. Ele não morreu, não morre. No milênio, ele vai estar sentado no trono de Davi, mascarado ali num homem. Hoje, o irmão Branham diz, ele está velado em homens. Quando diz homens, diz mulheres também. Homens, mulheres que dão testemunho da mensagem da hora, porque ele é a mensagem da hora, do dia, do momento. Hoje, isso é bom demais. Eu pensei que nem ia dar tempo, não, mas dá. 42. Ué, quem é esse Melquisedeque? Não é o 42. 42 é outra coisa aqui. Mas ele aqui fala sobre que Deus... Agora, encontramos que essa pessoa não teve nenhum pai, nenhuma mãe, nem começo de dia, nem fim de vida. Foi Deus em Mof. Agora, o mundo, a palavra grega quer dizer troca. Se usou mudando-se em Mof, de uma pessoa a uma pessoa. A palavra grega ali em Mof quer dizer, foi tomada do ato do teatro, que uma pessoa está mudando sua máscara para fazer algum outro personagem. Deus aparece entre os pentecostais falando em línguas. Depois Deus muda a máscara. Já num homem, revelando o segredo dos corações, curando os enfermos. De repente ele está materializado neste homem, revelando a Bíblia, os 7 selos, os 7 trovões, um novo nome, né? Porque Jesus não se chamava Jesus. Ele chamou Jesus, Deus chamou Jesus quando ele veio morrer por nós. Quando ele veio nos revelar, chamou Brana. Porque se ele chamasse Jesus, tinha que morrer de novo. Então ele chamou-se Brana. Estava ele escondido ali. Aí levou Brana. Ele esconde-se em João. Está escondido em João. João representa a esposa de Cristo. Ele está sempre em Mof. Está mudando sua máscara para fazer algum outro personagem. Aí ele estava procurando outra pessoa, um outro lugar para ele falar, para ele deixar claro esses trovões que foram revelados quando ele estava em Brana. Brana continuou. Aí alguém diz, mas Jesus não existe mais. Sempre vai existir. Nós vamos ver Deus só em Jesus. Só que aqui na terra, essa não é a era de Jesus. Esta é a era de Brana. Agora é a era da esposa. É a era de João. Por que falamos Brana? Porque era dele. Por que falava Noé? Porque eram os dias de Noé. Eram os dias de Ló. Os dias de Elias. Foi os dias de Brana. Hoje é os dias da esposa. É a era da esposa. Ah, mas vocês não falam em Jesus, porque não é mais a era dele. Ele está escondido. Ele tem um novo nome. Você vê que tudo que é falso fala em Jesus. Que é a maneira mais fácil para enganar. Como é que você vai enganar com toda a verdade? Não tem como. Então hoje é os dias da esposa, de João. Deus falando a verdade. E Satanás não pode se firmar na verdade. Então ele tem que usar a máscara que Deus usou ontem. Deus já diz, não, essa aí pode usar. Essa aqui não. Essa aqui é a original, de hoje. Então quando ele parar de usar a máscara de João, a máscara da esposa, aí Satanás vai usar na grande tribulação. Não, o novo nome é Brana mesmo. Mas Deus não vai estar mais tratando aqui entre os gentios. A igreja vai estar numa grande tribulação, porque a noiva já foi, e a sua máscara é Moisés e Elias agora.
lá entre os judeus. Talvez não vai chamar Moisés, claro, não vai chamar Elias, ele vai ter outro nome. Deus vai ser chamado por outro nome para os judeus, mas aqui ele foi chamado de Brana. Durante as eras da igreja ele foi chamado de Jesus, mas já tinha um novo nome, que tinha que ser revelado, mostrado para nós nesse último dia. Mas quando ele veio morrer por nós, ele chamou Jesus Cristo. E até o último entrar tem que ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, porque ele é salvador, ele não é revelador. Agora, quando ele vem revelar, ele tem outra máscara. A máscara chamou-se o Írio Marim Brana, o sinal eterno. Hoje ele está escondido em João, Apocalipse 10, 8 a 11. Ele está escondido na esposa dele. Vamos ficar de pé? É um assunto que a gente vai indo. Eu tinha muito parágrafo para ler. Então você veja na mensagem o desvelar de Deus, que é algo muito tremendo, né? 186. A unção é uma pessoa. A palavra Cristo significa um ungido. Veja, o ungido, Logos. Logo Moisés era Cristo nos dias dele. Ele era ungido. Jeremias era Cristo nos dias dele, como uma porção da palavra para aquele dia. Moisés era Cristo, Jeremias era Cristo. Então João hoje é Cristo, porque a unção é uma pessoa. Deus tem sempre se esconder em uma pessoa, porque ninguém jamais viu a Deus. Quando nós vemos a Deus, é sempre escondido. Deus estava no convento, Deus estava num homem, era padre. Ele estava escondido ali, entre os padres. Ele olhou: não, isso aqui não é o pão, isso aqui não é o corpo. Era Deus dizendo: isso não é o corpo, isso aqui não é o sangue. Esse negócio de subir de joelhos, 365 degraus, fazer esse sacrifício na Basílica de São Pedro. Não, o justo viverá da fé. Romanos, ele leu Romano primeiro, era Deus. Ele escreveu 95 teses, colocou lá na porta da igreja. Protestou a igreja católica, era Deus escondido. E o diabo estava mascarado de Jesus. Instrumento do diabo. E Lutero protestando contra a igreja. E não tinha toda a luz. Você vê como é que Deus se esconde? E Isaías diz que Deus se esconde. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus, nós somos tão agradecidos a Ti por nos falar nesta noite através da mensagem de Elias, do 7º anjo, Pai. Nós não temos outra mensagem, é só a mensagem do 7º anjo, porque o Senhor sai de um e entra no outro. O Senhor está sempre mudando de máscara. O Senhor está falando conosco aqui em outra máscara também, nesse último dia. O Senhor está falando das nações que falam esse idioma. O Senhor sempre escolheu um idioma, escolheu o inglês e o alemão. Um dia escolheu o francês lá, com Irineu. Escolheu o hebraico, o grego. Ó Deus soberano, hoje o Senhor escolheu falar através do idioma português. Abençoa teus filhos através da internet que estão presentes e ajuda cada um, que haja mudança, novo nascimento, batismo do Espírito Santo, cura divina nos corpos e na alma, Pai. Senhor, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.